Suas mãos de poder sempre me sustentou e me fez conhecer meu Jesus Salvador. Suas mãos de poder sempre me sustentou, mesmo sem saber. Todo tempo me cuidou. Suas mãos de poder sempre me sustentou e me fez conhecer meu Jesus Salvador. Ele me fez conhecer meu Jesus Salvador. Suas mãos de poder continuam comigo no deserto, no vale. Jesus é meu abrigo. Suas mãos de poder continuam comigo no deserto, no vale. Jesus é meu abrigo. No deserto, no vale, o Senhor é comigo. No deserto, no vale, o Senhor é Amém. Amém, Senhor. Amém, gente. Amém, Senhor. Nas mãos de poder, né? Poucos estavam louvando porque estavam prestando atenção na letra. Essa é a letra nossa, né? O Senhor nos deu esse louvor. Fala da nossa conversão, né? Que o Senhor estava todo o tempo nos cuidando e a gente nem sabia. Estava nos cuidando para que pudéssemos estar hoje neste lugar, pregando, ouvindo a palavra, ou também sendo um servo de Deus, recebendo a mensagem da sua casa. Pai amado, querido Deus, apresentamos nossos louvores, a nossa adoração desta noite. Que momento precioso, rico, de poder estar, Senhor, te louvando, tocando instrumentos, derramando diante do Senhor alguns com lágrimas. Poder, Senhor, descrever em oração, em forma de canção, louvando e glorificando o Todo-Poderoso de Israel, aquele que nos libertou, aquele que nos salvou, aquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por este momento precioso. E assim, enquanto estamos glorificando o Teu nome, o Senhor está operando em nossa casa, operando em nosso lar, operando em nossa família, operando em cada um de nós, nos nossos corações. Obrigado, Senhor. E assim receba toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja, com alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Saudando também os amados irmãos que estão em casa, né? Na paz do Senhor Jesus. Amém? Os amados que aí estão, Deus abençoe. Nós vamos trazer uma mensagem. Podemos começar em João, Evangelho de João 8. Amados irmãos, nós vamos falar. Deus colocou no meu coração uma palavra sobre salvação, sobre perdão dos pecados, sobre o salvo, o não salvo. Algo que é importante termos saber sobre isso, porque há divergências, há doutrinas diferentes, há pensamentos também. Tudo se respeita, nada se impõe, mas a palavra de Deus, ela é a que deve nos direcionar, deve ser a nossa bússola, a bússola do cristão. Nós vamos falar sobre a mulher adúltera para iniciar, mas nós vamos, basicamente o título dessa palavra seria sobre o perdão do pecado, a salvação, o salvo, o não salvo. Se todo pecado tem perdão ou não tem perdão. Amém, gente? Amém. Creio que é uma dúvida que muitas pessoas têm, não somente aqui na igreja, mas muita gente tem essa dúvida. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que cometem algum pecado e se desespera. Só falta pular da ponte. Porque acha que perdeu a salvação, que que Deus já não me perdoa. E eu tive uma experiência tratando uma pessoa que ela falava sobre isso. Não é daqui de Minas, não é daqui, mas ela tinha um desespero tão grande que ela tinha perdido a salvação. E de maneira nenhuma ela se convencia que ela poderia ser salva. Porque o próprio diabo falava no ouvido que ela já não tinha salvação, que era para se matar. Então, olha o ponto que chega, amados irmãos. A seriedade disso, de saber sobre a sua salvação. Saber sobre os pecados, se são perdoados ou não. Porque muitas pessoas se levam até a um suicídio, por desespero. E o inimigo, ele empurra para isso. Então é necessário saber que, a respeito do que a Bíblia diz sobre os nossos pecados, sobre a nossa salvação, sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário, para a nossa salvação. Amém, amados irmãos? Então nós vamos trazer essa mensagem para que venha esclarecer para mim e para toda a igreja este conceito em relação aos pecados, em relação à salvação. Amém? Amém. Está escrito assim a palavra de Deus. João 8. É a mulher que foi pega em adultério. Olha só como está escrito. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, olha só, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Até aqui, irmãos. Vamos orar, depois seguimos. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, diante de um estudo sério, muito importante para mim, para a igreja e para todos que estão ouvindo.
Espírito Santo toca no mais profundo. Espírito Santo toca agora no coração, na mente, trazendo o esclarecimento da palavra. Que possamos ter o entendimento, Senhor. Que seja para a glória do Teu nome este ensino, que venha, Senhor, para edificar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amados irmãos, essa mulher, ela foi pega no ato de adultério. Logicamente que a lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar. Não adulterarás, tinha que apedrejar. Mas a mulher, ela, indo nos tempos de Jesus, a mulher ela não tinha nenhuma autoridade, ela não tinha nenhum valor naquela época. Ela era tida como um zero à esquerda mesmo. Não tinha palavra, não tinha nada, não podia falar. Logicamente que a lei dizia sobre os homens também. Então era para apedrejar os dois. Mas apareceram ali, Jesus estava ensinando, apareceram os fariseus, os escribas, para pegar Jesus em alguma coisa, para que Jesus falhasse em alguma palavra, para que eles pudessem julgar Jesus e matar Jesus. Mas aí trouxeram uma mulher, né, que estava num ato de adultério, e a lei, a Torá, as Escrituras diziam que tinham que apedrejar aquela mulher. Né? Naquela época, né? Não vamos trazer para hoje não. As pedras acabaram. Então, aí diziam isso para tentar Jesus, né? E o que aconteceu? Naquela época, meus irmãos, e eles colocaram aquela mulher diante de Jesus e ele, como que nem deu atenção, continuou escrevendo ali no chão, na terra. A Bíblia diz que ele ficou escrevendo na terra. E eles insistiram. Olha, mestre, olha aqui está essa mulher. Insistiram, né? No 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. Ali estavam os doutores da lei, os que sabiam da palavra, os que seguiam a lei de Moisés, mas também eles eram pecadores, porque a intenção deles não era matar aquela mulher, mas sim atacar Jesus. Então eles estavam usando a própria palavra para pegar o mestre. Mas o mestre era sábio, é sábio. Né? Então o Senhor usou aquela mesma mensagem, aquela palavra, para ensinar a todos que ali estavam a respeito do perdão dos pecados. Olha só, ele disse assim, ó, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso nos dias de hoje, amados irmãos, não é uma apologia para pecar. Não é para pecar, não pode pecar. Não pode. Né? Mas ele dizia, alguém está acusando, eles estão acusando ela. Né? E tornando-a a inclinar-se, escrevia em terra. Olha só, ele escrevia em terra. Pouca importância ele deu. Então ele sabia que ninguém ia tirar a pedra nela. Porque todos eram pecadores e estavam acusando aquela que foi pega num ato. Mas tinham dois, eles trouxeram apenas um. Olha como Deus julga, olha como Deus, Ele é justo juiz. Se a palavra diz para não adulterar, a palavra diz para não matar, a palavra diz, mas o justo juiz, ele é que vai julgar aquele momento, o que aconteceu, como que aconteceu, quais as circunstâncias, como que foi, por que foi. E só ele é que vai bater o martelo da condenação ou absolver. Exato. Então, olha só o que aconteceu. Ele continuou escrevendo na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um.
a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só a mulher que estava no meio. Só a mulher e Jesus, só os dois. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde está aqueles que te acusaram? Os teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque eles foram soltando as pedras. Eles estavam com as pedras ali para atacar, né? Eles estavam com as pedras ali. Mas todos soltaram as pedras, começando dos mais velhos aos mais novos. Então ele perguntou: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então aqui tem um detalhe importante. Ela foi perdoada? Foi? Foi perdoada, amém? Foi? Jesus perdoou ela. Mas Jesus disse algo no final que é muito importante. Vai e não peques mais. Então ele deu o perdão para ela, mas ele também ordenou algo. Obrigado. Ordenou algo para ela, dizendo: vai e não peques mais. Foi assim que ele disse. Então, aquela mulher, ela foi absolvida do pecado, porque ela foi agraciada pelo poder ali, pela misericórdia do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, mesmo os mandamentos dizendo não adulterará, não matará, não, pode haver ainda uma salvação, pode haver ainda um perdão dos pecados. Amém, gente? Aqui é a primeira parte da nossa mensagem em relação a isso. Quando alguém mata, irmãos, com uma arma, por exemplo, muitas das vezes, não que sejam todos, mas muitas das vezes tem alguma coisa que aconteceu. E o que Deus vai julgar, quando aquela bala estiver saindo, todas as coisas que aconteceram. Por que aquela bala está sendo atirada? Muitas são coisas banais, outras coisas não. Pode ser uma defesa de uma honra, pode ser algo que aconteceu muito grave com alguém. E Deus é justo, Deus é justiça. Então, pessoas que eu já vi também, tive experiência na capelania, na Santa Casa, uma pessoa que tinha matado alguém. A primeira coisa que ele me disse foi assim: o homem não perdoa. Quando ele me viu, sem eu conhecer ele, sem nada, ele falou assim: o homem não perdoa, mas Deus já me perdoou. Amém. Ele falou isso para mim. Eu olhei para ele sem saber de nada. Eu olhei para ele e falei: o senhor se arrependeu de coração? Ele falou: arrependi. E Deus já me perdoou. Eu falei: amém. Peguei na mão dele, ele pegou na minha mão. Começamos a conversar. O homem começou a mexer. Era um presidiário e o guarda estava ali. O guarda assustou porque o homem estava mexendo. E eu não entendi nada. Eu olhei para ele, olhei para o rapaz. Ele fazia 2 anos que não mexia. Estava paralisado 2 anos. Olha o poder do perdão de Deus. Todos tinham condenado ele, porque ele tinha matado alguém. Mas ele falou isso e voltou os movimentos, porque ele era carregado para cá, carregado para lá, e não tinha movimento. Ele estava paralisado numa cama. Mas ele voltou a mexer imediatamente. E conversando, e o guarda assustado, e a gente conversando, ele aceitou Jesus. Conversamos, falei da salvação para ele. Ele tinha matado alguém, vingando a honra de sua filha que era deficiente. Foi isso que ele me contou. Então, confessou Jesus,
fomos conversando vários dias e ele estava com uma enfermidade, fomos conversando, ele muito bem, a gente todos os dias indo falando com ele, até que um certo dia, amados irmãos, nós chegamos lá e ele olhou para cima e falou: olha, pastor, eu estou vendo tudo aberto ali e tem anjos subindo e descendo assim, voando. Ele estava vendo os céus abertos. E ele falou para mim: fica aqui, pastor, fica aqui comigo. E eu não via, logicamente, mas ele via. Ficamos lá um tempo, eu não sei quem que estava comigo naquela noite, não lembro agora, mas tinha mais alguém talvez, e alguém foi fazer a obra e eu fiquei ali com ele. Passou um certo tempo, fui embora, nós fomos embora, o pastor João está ali. O pastor João está ali, está confirmando. Passou um certo tempo, nós fomos embora, aquele homem estava tranquilo, semblante tranquilo, estava bem, sorridente, e me falou dos céus abertos. Eu falei: já entendi tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. O que aconteceu ali, amados irmãos? Esse homem foi perdoado por Deus. Esse homem, ele viu os céus abertos. Ele não somente viu os céus abertos, mas quando nós voltamos 2 dias depois, não tinha ninguém lá no quarto. Perguntamos até: já voltou para presídio? Falou: não, ele partiu. Amém, gente? Amém. Ele tinha matado, mas ele foi perdoado. Lembra quando Estevão viu os céus abertos e os anjos? Lembra da passagem? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Amém, gente? Então esse é um testemunho. Não é para a glória de pastor, não é para a glória de igreja, não é para a minha glória, nem para a glória do pastor João. Isso é para a glória de Deus, amém, gente? Amém. E para dizer que há perdão dos seus pecados, há perdão para aqueles que fizeram delitos, crimes, mas tem que se arrepender. Tem que se arrepender e ir nos pés de Jesus, dobrar o seu joelho verdadeiramente, porque Deus conhece o coração. Deus sabe o que é de verdade e o que não é. Amém. Amados. Mesmo aqueles que já são de Deus, vai cair, vai errar. Porque ninguém está isento, amados irmãos, de errar. E se você errar, tem um advogado fiel, que é Jesus, que morreu, derramou o teu sangue carmesim por todos os nossos pecados. Amém, amados irmãos? E aqueles que morrem sem Jesus, esses não têm salvação. Não tem perdão de pecado não, porque ele não aceitou. Né? Ele não quis Jesus. Não aceitou. Vamos comigo em 1 Timóteo. Vamos prosseguir. Para frente. Timóteo 1, 15, 16. Amados irmãos, então, todo pecado tem perdão? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Alguém tem dúvida se o pecado tem perdão ou não? Aí depois fala comigo, tá? Mas a palavra ela vai nos vai trazer claramente que tem um pecado que não tem perdão. Mas todos os pecados podem ser perdoados, aqueles que são sinceros, aqueles que se entregam ao Senhor. Olha só, 1 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1, 15 e 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a tua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer naquele para a vida eterna. Amém. Quem está falando isso aqui? O apóstolo? O apóstolo Paulo está falando que ele era o quê? O principal dos pecadores.
Paulo foi perdoado? Sim ou não? Ou não teve perdão? Paulo atacava a igreja, Paulo perseguia os cristãos, Paulo participou da morte de Estevão, ele segurou as roupas ali. Sim ou não? Mas está dizendo aqui o quê? Que ele era o principal dos pecadores. Para que todos aqueles que crescem em Jesus também seriam salvos em Cristo e perdoados seus pecados. Está entendendo, gente? Amém. Todos estão entendendo? Todos. Então, Paulo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo era o maior dos pecadores. Amados irmãos, quem de nós não tinha pecado sem Jesus? Como que eram os nossos pecados? Grandíssimos, sujos. Coisa feia mesmo sem Jesus. Com Jesus, nós temos pecados? Nós temos pecados, mas todos foram perdoados. Pelo sangue de Jesus, Paulo, todos os pecados foi perdoado. Paulo foi salvo em Cristo Jesus. Não faz sentido se Paulo fosse perdoado aqui e fosse condenado. Porque Paulo foi um dos maiores dos apóstolos, porque ele era perseguidor da igreja. Paulo, ele perseguia. Paulo, ele matava os cristãos, prendia os cristãos. Mas ele foi perdoado pela misericórdia de Jesus sobre a vida dele, para a vida eterna. E todos aqueles que crescem em Jesus iriam ser salvos para a vida eterna, salvação, os pecados perdoados. Amados irmãos, pode ser o pecado que for, pode ser o bandido, o assassino, o estuprador, quem for, se render aos pés de Jesus, zera. Mas ele deve permanecer. Se ele for perdoado hoje e cair outra vez em delitos, voltar para o mesmo que ele estava, não tem como ser salvo. Amém, gente? Amém. Dá para entender? Então é muito simples. Aqueles que entregaram a vida para Jesus, permanecem, eles são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o sangue de Jesus purifica de todos os pecados. Amém, Senhor. Todos os pecados são perdoados. Não é apologia a pecar. Não é para pecar. Porque a salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. Não é pelas obras. Mas os salvos praticam boas obras. Você não vai ser salvo porque eu não vou ser salvo porque eu prego a palavra. Eu não vou ser salvo porque eu faço uma aula para Deus. Não, eu vou ser salvo porque o sangue de Jesus me salvou. Pelo sangue de Jesus, eu sou salvo. Agora, uma obra, uma vida em Cristo, é uma consequência da salvação. Se a pessoa está no mundão lá, ela não é salva, porque ela não tem uma consequência de salvação. Tá? Então, aquele que crê, aquele que foi batizado, aquele que segue Jesus, tem a salvação. Então, você tem que ter a certeza da sua salvação. Se você é cristão, se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Vive uma vida em Jesus, vive uma vida voltada para o Senhor, você é salvo. Amados irmãos, muitos estão no mundo. E não se engane que vão ser salvos, porque não vão. Eles podem ser salvos um dia, mas se morrer como estão, vai direto para o inferno. Não tem conversa, não tem meio termo. É isso que acontece. Por quê? Porque está rejeitando Jesus. Não quer. Você vai falar de Jesus? Não querem saber. Estão nos prazeres mudando. Tudo que está no mundo agrada. Porque não houve conversão. Não aceitou. Não recebeu. Então Paulo, ele foi alcançado. Nós fomos alcançados. Você foi alcançado pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Então, através de Paulo, ele está falando para que todos aqueles, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, todos aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus têm a vida eterna e é salvo, e os seus pecados estão perdoados. E todos aqueles que ainda irão receber Jesus, mesmo estando em delitos, em seja o que for, bandido, seja o que for, se ele se arrepender de coração verdadeiro, sincero, ele é salvo.
Não adianta ficar com mentira para Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todos os corações. Então, o resultado da salvação são as boas obras. Se você pratica as boas obras, você está na presença de Deus, você está com sua Bíblia hoje aí, isso é um resultado de salvação. Porque senão certamente estaria lá, fazendo todos os atos delinquentes, porque não teria salvação. Mas todos aqueles que respiram, irmãos, todos aqueles que estão nessa terra têm chance ainda de salvação. Mas não pode ficar deixando, deixa para amanhã, deixa para o ano que vem, deixa para depois. Com Deus não se brinca, Deus sabe de todas as coisas. Muitas pessoas já receberam a palavra milhões de vezes e não aceitaram. Será que vai dar tempo um dia? Vamos comigo em 1 João, que já foi lido aqui hoje. Para Deus confirmar a palavra. A primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. É assim que está escrito aí? Continuando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os e nos do quê? Então, amados irmãos, isso aqui é para nós, porque nós estamos neste corpo incorruptível, aliás, corruptível, que um dia será incorruptível. Um dia será um corpo de glória. Então este corpo carnal que nós temos hoje, ele não pode ser 100% santificado. Ele não pode ser 100% puro. E vai haver momentos que nós vamos pecar de alguma maneira. Ou você vai pecar com seus olhos, ou com sua mente, ou com sua boca, ou você vai fazer o ato pecaminoso. Mas temos, o quê? Aqui está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos. É isso mesmo? E a sua palavra não está em nós. Tremendo, irmãos. Não é brincadeira não. Agora, continua. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não está dizendo, meus filhinhos, peca todo dia. Então não pode, amados irmãos, viver no pecado. O salvo, ele não vive no pecado, ele pode pecar, mas ele não vai viver ali. Ele vai sair rápido dali. Porque o Espírito Santo vai tocar, vai falar, vai impulsionar, ele vai ficar triste. E sabe quando o cristão peca, o que acontece? O que acontece? O semblante cai, irmãos. O semblante cai. Ele fica envergonhado. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. Mas ele não vai perder a sua salvação porque ele pecou. Ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vai ser o quê? Um pouquinho castigado por Deus, porque Deus não vai ouvir o que vai falar. Ele vai orar, não vai chegar. Vai acontecer isso. Mas se confessar os nossos pecados com o coração sincero, Deus vai perdoar. Mas não é para voltar a fazer, irmãos. É isso que Paulo prega, é isso que João prega, é isso que os apóstolos estavam pregando. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia não fala que ele está sentado à direita do Pai? Para quê? Para advogar por mim e por você, amados irmãos. Nós não somos arcanjos. Amém, Senhor. Eu demorei um pouco para entender isso, amados. Foi uma guerra. Mas hoje, para a glória de Deus, eu formei teologia, tenho pós-graduação em teologia. Demorou para entender que todos pecamos, amados. Demorou e é difícil. É difícil mesmo. Mas nós não podemos conformar
com este mundo, irmãos. Não podemos, nós temos que combater mesmo, amados irmãos. E toda vez que acontecer alguma coisa que nós sentimos ali no coração, é porque o Espírito Santo está tocando. Fala, ó, você errou. E a orelha, ele puxa. E o coração queima. E você chora, e você dobra seu joelho e fala, meu Deus, e agora? Mas tem perdão. Voltando ao caso daquela pessoa, a pessoa ficava desesperada, dia e noite, atormentada pelo diabo, o diabo falando, se mata porque você não tem mais salvação. Porque ela pensava que um pecado dela tinha lançado ela no inferno já eternamente, que não tinha mais como ela ser salva. Pensa numa pessoa que conhece a palavra, pensando dessa maneira, irmãos. Essa pessoa não está ouvindo, isso aqui não vai ouvir. Não tem nada a ver. Mas, eu não consegui convencê-la que Jesus podia perdoar ela. Eu não consegui. Falei, outro será, porque eu não consegui. É o Espírito Santo que vai fazer. Porque está dizendo a palavra que temos um advogado fiel e justo, que nos purifica, ele vai nos defender perante o Senhor ali. Sabe quando você... Agora, sabe onde tem muita brecha? É pecado não confessado. Aprenda isso, amados. Porque aí o diabo vem, e vem forte. Mas tudo que é confessado, chega em Jesus. Quando o diabo vem te acusar, Jesus fala, já foi perdoado. Não tem para ele. Já perdoou. Porque o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Foi para purificar os nossos pecados. Foi para nos salvar. E capeta nenhum vai falar no seu ouvido falando que você não é salvo. Porque o sangue de Jesus tem muito valor. Amém. Foi pago um preço caro pela sua vida. Amém, Senhor. Pela salvação. Pela libertação. Pela purificação de todo pecado. E a Bíblia continua, no 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos, do quê? De todo o mundo. Irmão, Jesus não quer saber se eu sou bonzinho, se eu prego a palavra, se o outro canta bonito, se o outro é bom. Ele veio para salvar todos, o ruim, o péssimo, o bom, o mal. Ele veio para salvar todos. Basta aceitar o sacrifício de cruz e crer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aí o Espírito Santo é que vai convencer, amados. Nós não vamos convencer ninguém. Eu e você pregando a palavra não convencemos. Mas é o Espírito Santo que convence. Do juízo, do pecado, é Ele que convence. Então, é o que... propiciação. Nós deveríamos morrer lá. Ele morreu no nosso lugar. A cruz era para nós, todo pecado era... Nós somos pecadores, ele não tinha pecado nenhum. E caiu sobre ele todos os nossos pecados. E nós não somos arcanjos, nós não somos anjos, nós não somos perfeitos. Não tem nenhum. Fala igual Jesus, o primeiro que atira a primeira pedra. Aí pronto. Todo mundo solta as pedras. Mas agora, como nós somos aptos a atacar, a julgar, a apontar o dedo? Amados irmãos, para isso existem as pessoas que são preparadas, são seus líderes, que vocês devem obedecer, devem ouvir, que zelam pelas suas vidas e vão pagar preço por elas. No demais, irmãos, olha só, confessar os pecados e o perdão por Cristo. Cristo perdoa. Até aqui entende? Amém? Estão entendendo? Então, os pecados têm perdão? Tem algum pecado que não tem perdão? Quem pega contra o Espírito Santo. Aí, ó. Sabe disso? Sabe disso, Michel? Sabe disso? Vocês sabem disso? Agora vamos entender. Todo pecado pode ser perdoado. Mas, amados irmãos, não podemos pecar. Tem que evitar. Nós somos cristãos. Mas se não puder evitar, vai haver o perdão. Não se perde a salvação por um pecado, irmãos.
Isso não pode, não, vocês não podem pensar assim. Porque senão ninguém ia ser salvo, irmãos. Porque não é pelas obras, não é pelo que eu faço que eu sou salvo. Mas é pelo que Jesus fez na cruz. E nós devemos buscar Jesus, buscar a santidade, buscar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais homem e mulher de Deus você será. Mais usado por Ele você vai ser. Quanto mais você se consagra, você busca. Porque Ele já fez a obra. Mas nós devemos buscar também ao Senhor. Se você tem uma obra, tem um ministério, essa é a chave. Agora, na época de Jesus, ali em Marcos 3, do 28 e 29 vai falar. Mas não é agora, né? Vamos lá para a gente terminar. Depois eu creio que vai ter algum debate entre nós aqui, depois de terminar aqui a live. Alguém vai falar alguma coisa, vai ter alguma pergunta. As pessoas de casa têm alguma pergunta, pode escrever, tá bom? Depois a gente responde. É Marcos 3, né? Marcos 3, 28. Amados irmãos, quando a pessoa rejeita Jesus, essa pessoa ele tem perdão? Não, porque não vai ser salvo. Se a pessoa não quer Jesus, tem muitos que rejeitam, tem muitos que não creem, tem muitos ateus. Então, esse é o pecado que não tem perdão. Né? Porque na época de Jesus, olha só, na verdade, Marcos 3, né? Na verdade, 28, na verdade vos digo que todos os pecados, é o quê? Serão? Todos os pecados serão perdoados. Não está dizendo que só alguns ou outros, todos. Aos filhos dos homens. Palavra de quem? Jesus dizendo, tá? E toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Falar mal, falar. Isso o homem é especialista. Em maldizer, em falar coisas, né? Especialista. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu eterno do eterno juízo. Pegaram? Então Jesus estava falando isso aqui para os escribas, para os fariseus. Por quê? Naquela época, irmãos, Jesus expulsava demônios. E eles falavam que Jesus estava expulsando um demônio por um demônio. Que Jesus estava endemoniado. Era por isso. Se Jesus era filho de Deus, o inferno conhece Jesus. O inferno conhecia, sabia quem ele era. Então por isso que ele falou. Então eles estão dizendo que Jesus expulsava demônio por Beelzebul e não pelo Espírito de Deus nele. Lembra que o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba? Quando ele batizou? Então ele estava cheio do Espírito. Jesus, os três em um, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele falou isso aqui, sobre isso. Hoje não tem como você falar mais, blasfemar contra Jesus. Mas o pecado que não tem perdão é aquele que nega Jesus, não aceita Jesus, rejeita Jesus. Isso é a blasfêmia de hoje, que não tem perdão, porque não tem. Aqueles que rejeitam Cristo, está condenado. Hoje é isso, amados. Se você não rejeita Cristo, você aceita Cristo. Se você se você quer Jesus, você tem a vida eterna. Então, mas tem muitos que não aceitam. Tem muitos que falam que Jesus não existe, que Jesus não é filho de Deus. Então isso seria hoje o pecado que não teria perdão. Aquele que rejeita, não quer Jesus. Não tem perdão. Seria isso hoje. Ficou claro, gente? Está claro isso tudo? Amém? Então todos os pecados têm perdão. Mas necessitam um arrependimento sincero e verdadeiro. Irmão, não importa o que você aprontou. Não importa. Se você for sincero e verdadeiro, o Senhor vai perdoar. Agora, se não for, também não vai receber a bênção não. Porque o coração, Deus conhece a intenção. E é necessário, amados irmãos, porque é necessário que você esteja bem na presença de Deus, não com semblante caído, mas sim fortalecido no poder de Deus. Irmãos, para
Para levantar um edifício demora, mas para derrubar é muito rápido. Para construir uma obra missionária, para construir um servo de Deus edificado na rocha, demora, irmãos. Você passa por lutas, você tem perseguições, mas Deus, Ele opera na sua vida. Amém. Quando você ora, Ele escuta, quando você estende a mão ali e faz uma oração, acontece algo. Por isso, porque tem a unção de Deus na sua vida. Amém. Porque foi construído isso sobre a sua vida, fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. Agora, quando se cai, o semblante vai lá para o chão. E essa unção vai embora. Deus não escuta mais. Deixa lá de canto. É difícil. Por isso é necessário andar na presença do Senhor, em pureza e santidade, para que Deus possa estar operando cada vez mais e mais na sua vida. Mas todo pecado tem perdão. Está explicado? Não podemos pecar. Mas a palavra hoje para nós foi isso. Um debate sobre que os pecados podem ser perdoados e existe um só que não tem perdão, que é rejeitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador hoje. Não crer, não acreditar, não aceitar, não crer na palavra, não crer em nada. Isso não tem perdão. E aqueles que morrem nos pecados, aqueles que morrem no mundo, não têm salvação. Não adianta falar, porque, amados irmãos, quando a pessoa morre hoje, todo mundo fala assim, ó, olha para mim lá do céu. Não é nessa que é assim. Então começa a ler a Bíblia. Por favor, urgente, começa a ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra da verdade. Mesmo se você não acredita no que eu estou falando, mas acredita na palavra, na Bíblia. Porque não é assim. Aqueles que morrerem sem Cristo estão condenados. Estão condenados. Não tem salvação e nem perdão. Mas aqueles que morrem em Cristo são salvos em Cristo Jesus. Assim como estão salvos todos aqueles que morreram em Cristo. Os apóstolos, os discípulos, aqueles que converteram, aqueles que viram Jesus. Todos aqueles estão salvos, amados. E aquele que morreu hoje em Cristo, vai encontrar eles lá. Vai chegar lá, vinde benditos meu Pai. Aqui está. Lembra que Jesus falou? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou para preparar lugar e virei buscar e estará comigo onde eu estiver. João 14, é isso? Então pronto, amados. Fica bem claro aqui, ó, que o único pecado que não tem perdão é rejeitar Jesus Cristo. Mas você tem tempo ainda. Você tem tempo de receber Jesus. Não importa se você está no tráfico, não importa se você está no presídio, não importa se você está no onde o pecado maior do mundo. Se você dobrar o seu joelho hoje e entregar a vida para Jesus, você é salvo. Não importa. Porque Jesus não está olhando isso. Deus olha que Ele enviou seu Filho para salvar todos. E ali na carta de João está escrito: e por todo o mundo. Não é só pelos bons, é por todos. E todo aquele que entrega a vida para Jesus e reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem a vida eterna. Amém? Amém. Receba essa palavra no seu coração e deixa Deus fazer uma grande obra. Amém? Amém, amados? Deus maravilhoso. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei se essa palavra veio de encontro ao que você precisava ouvir hoje. Eu não sei se você estava desanimado. Mas olha só. Desde o primeiro dia que você levantou sua mão ali, ó, e aceitou Jesus Cristo, você é salvo. Não importa quantos anos faz isso. Mesmo que tenha altos e baixos, você é salvo em Cristo Jesus. Não desanimes. Não desanimes. Continue marchando. Porque a luta é grande. O desafio é grande. Mas Jesus já nos salvou pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário. A certeza da existência de Jesus e a certeza da salvação em Cristo Jesus, amados irmãos. Que essa
essa palavra vem de encontro para te levantar hoje, para te animar, te colocar de pé, porque você é um salvo em Cristo. E aquele que ouviu a palavra, que não tem certeza, entrega a vida para Jesus hoje. Dobra o seu joelho e pede perdão verdadeiramente do seu coração, do fundo do coração, porque Ele conhece o teu coração. E a tua presença, Senhor, a tua unção, o Espírito Santo opera ao que lhe apraz. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado por cada um de nós. Obrigado por o Senhor trazer o entendimento a cada um, Pai. E assim, meu Pai, que o Senhor possa salvar. Que é para isso que Jesus veio neste mundo, para salvar os pecadores, a qual Paulo disse que ele era o principal. E assim agradecemos, meu Pai, por mais um culto, por mais uma palavra, por mais um culto abençoado de louvores e adoração. E assim, Pai, abençoa todos os meus irmãos que estão recebendo a mensagem. E assim, meu Pai, que a mensagem possa chegar ao coração que está abatido. Que a palavra possa encaixar aonde lhe apraz. Aquele que estava talvez preocupado, até que tinha perdido a salvação. Que essa palavra venha esclarecer no seu coração que Jesus não esqueceu de você. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Assim, Pai, abençoa as nossas famílias. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que aqui estão. Abençoa cada coração e cada mente, meu Pai. E nos fortaleça, Pai, na Tua palavra, no alimento espiritual, no maná vivo que desce do céu, Senhor. E assim que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, que haja perdão dos pecados, que haja presença do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Vocês de casa podem estar também compartilhando, que a palavra possa chegar em alguém que está precisando ouvir. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana de vitórias sobre todas as batalhas. Em nome de Jesus.